Olá, eu sou o Márcio Calai e você está no Leque Responde. Comigo, como sempre, o professor Matheus Cunha. Fala, Calai, vamos treinar essa turma? Bora, vamos falar sobre treinamentos de compliance. Matheus, a pergunta número 1, a pergunta que sempre se repete aqui na LEC, a gente escuta muito, principalmente quando a turma liga no comercial querendo saber o que fazer com a semana de compliance. A pergunta diz assim: estou planejando a semana de compliance na minha empresa. Quais são os temas dos treinamentos mais aplicados hoje em dia? Calai, antes de responder a pergunta, não vou dizer que é curioso a gente receber essa provocação justamente nesse período do ano, mas é muito frequente esse momento, de final de ano, as empresas se organizarem para fazer as semanas de compliance, os eventos de compliance. E por que eu digo isso? Essa história começou, com a implementação dos programas de integridade, com foco na lei anticorrupção, e o dia 9 de dezembro, pela Convenção contra o Suborno da ONU, das Nações Unidas, é o Dia Internacional de Combate à Corrupção. Se comemora aí todos os esforços, toda essa dedicação global em tentar, de alguma forma, diminuir, mitigar, prevenir a corrupção. E as empresas gostam muito de utilizar esse dia em específico ou essa semana em específico para fazer os seus treinamentos de compliance, as suas semanas de compliance, sob esse viés do programa de integridade ou prevenção dos riscos de corrupção. E tem um outro motivo também. Eu trabalhei em consultoria há bastante tempo, os clientes são muito sinceros e falam: sobrou aqui budget, tenho aqui um dinheirinho no caixa, precisamos gastar, vamos fazer a semana de compliance, e aí tende a acontecer também nesse mesmo período. Mas além do tema de corrupção, ou anticorrupção, que é bastante demandado nesses treinamentos de compliance, temas do dia a dia mesmo, das dores, Eu tenho conversado muito com profissionais de compliance de diversos segmentos e é categórico que os casos de assédio aumentaram, consideravelmente ao longo dos últimos anos. A gente teve, por exemplo, aquela lei que emprega mais mulheres, não me lembro o número da lei exato, mas que traz que as empresas que têm CIPA precisam também trazer os temas de prevenção ao assédio, treinamentos, de prevenção ao assédio nas organizações. Em 2022, que foi o ano dessa lei, e em 2023 também, CIPATES, que são aqueles eventos de prevenção a acidentes nas organizações, foram muito demandados com relação ao tema de assédio. Eu devo ter dado, brincando, por baixo, aí umas 20 palestras em CIPATES para falar sobre prevenção ao assédio, porque é, de fato, algo que precisa ser bem trabalhado dentro das organizações. Acho que os casos de assédio não aumentaram, na minha percepção. Eu acho que os casos de assédio são reflexo de mazelas sociais que nós temos, que o que a gente vive na empresa é reflexo do que a gente vive em sociedade, infelizmente, e que quando as pessoas encontram um ambiente seguro, como um canal de denúncia confidencial, um programa de compliance que fomenta esse espaço de fala, as pessoas reportam, e aí começa a surgir lá o indicador dos casos de assédio e que podem simplesmente ser investigados e as decisões serem tomadas, ou a companhia usar isso como um elemento de prevenção, pegar os casos de assédio e falar: temos um foco aqui, vamos revisar nossa política de prevenção ao assédio, vamos dar treinamentos de prevenção ao assédio e outras violências no ambiente de trabalho. Então, esse é um tema que tem sido, aí ao longo dos últimos anos, também bem frequente nas semanas de compliance. E um outro tema que é relevante para as organizações e talvez não seja tão objetivo quanto anticorrupção e prevenção ao assédio, porque a gente se remete aqui, no caso, à lei, à jurisprudência, são os conflitos de interesse. Conflito de interesse é um tema que ele é instigante porque ele é muito amplo. O que é talvez um conflito de interesse na minha organização não é na sua. Então, isso parte de um exercício de autorregulação, da empresa definir o que é conflito, exemplificar de acordo com os seus riscos mais evidentes. E essa comunicação ela tem que ser uma comunicação também
é muito clara, né? Tem um juiz da Suprema Corte norte-americana, de 1800 e alguma coisa, Luiz Bradez, que ele fala que o melhor detergente é a luz do sol. Para conflito de interesses, também, né? Eu acho que ter ali o conceituado na política o tema é relevante, mas a transparência na relação do dia a dia, o colaborador ou a colaboradora ter um espaço para reportar ou tirar uma dúvida, falar, estou diante de tal situação, estou em conflito ou não, e a empresa se posicionar, é sempre o melhor caminho. Só que para chegar nesse estado da arte, como você gosta de dizer, tem que ter muita maturidade. E comunicar, treinar sobre o tema é fundamental para que a gente tenha no futuro esse espaço de transparência nas relações. Anticorrupção, assédio e conflitos de interesse, os três principais temas aí levantados pelo Matheus, nessa época do ano em que realmente os treinamentos se repetem bastante. Sabe o que eu fiquei pensando aqui, Matheus? Uma outra coisa que acontece muito? Eu acho que tem profissional de compliance que acaba deixando para o final do ano também, vai chegar ao final do ano e acha que vai estar mais tranquilo, mas na verdade essa é aquela fase do ano em que parece que o mundo vai acabar todos os dias, as suas agendas estão lotadas, não tem mais espaço para nada. O pouco tempo que sobra é para festas de fim de ano, encontros de, não é? Happy hours e tudo mais. Que é um risco, né, de compliance também. E que é um risco de compliance importante. A pergunta número 2 diz assim: quais dicas vocês dão para a resolução do assédio moral no meio corporativo? Bom, acho que primeiro é um exercício de definição, né, da empresa tentar conceituar o que é assédio. A gente vive hoje um momento de transição. Nós temos a jurisprudência trabalhista ao longo, né, de muitos anos criando aquele conceito do assédio, daquela conduta que tem que ser reiterado, repetido ao longo do tempo para configurar um assédio moral, diferente do assédio sexual, né? Então, trazer para dentro do ambiente corporativo a norma que a empresa vai definir, né, o que é de fato assédio, com base nesse conceito antigo ou com um novo conceito de assédio que vem pela Convenção 190 da OIT, que fala que uma única conduta, a depender da sua gravidade, ela pode configurar um assédio moral, é muito importante. Mas isso é autorregulação, né? Você pegar e conceituar isso num pedaço de papel, que não chega na linha de frente, né? Não chega, né, por exemplo, na indústria, na operação, né, na construção, na obra, né? Então, como levar essa definição, essa conceituação para as pessoas que estão ali, que representam a empresa no dia a dia, nas suas mais diversas operações, e não só simplesmente comunicar e achar que está resolvido o problema, né? Está aqui, isso é assédio, não pode acontecer, tem o canal. Você vai criar uma estrutura de comando e controle, né? Você cria política, fala que não pode fazer aquilo, e se acontecer eu vou punir, e isso funciona muito bem no Exército. Por conta, sim, porque é hierarquizado, né? Então, você tem aquela estrutura de respeito à hierarquia, de comando e controle muito forte. Agora, se a gente quer, de fato, né, fazer isso funcionar, a gente tem que criar uma cultura organizacional. É convencer as pessoas de que aqui dentro da nossa organização, a gente não compactua com condutas que são frequentes na nossa sociedade. Então, como eu vou elevar a cultura da minha organização acima da cultura que as pessoas vivem dentro do seu ambiente social? E aí, a comunicação e treinamento é um elemento muito poderoso para isso. Porque não pode ser um treinamento por ano, né? Tem que ser um exercício de comunicação frequente, né? De convencimento, de falar a linguagem das pessoas, de exemplificar com situações que são do dia a dia, né? E aos poucos as pessoas perceberem que de fato aquilo é relevante para a organização, que aquela organização pensa diferente, se preocupa diferente do que elas vivem em sociedade. Então, eu gosto muito de trazer elementos das ciências comportamentais, como o nudging, né, que é uma técnica da ciência, né, comportamental, de você escreve a política, faz um treinamento, mas depois você fica dando ao longo do tempo os cutucões para poder lembrar as pessoas que aquilo de fato existe. E aí você pode comunicar de diferentes formas, né? Você pode, por exemplo, colocar um cartaz depois de uma semana intensa que as pessoas vão passar e vão olhar para aquele cartaz e falar, nossa, né, lembrei do treinamento que eu fiz há, sei lá, 2 meses atrás, mas que também depois de uma semana aquele cartaz já não tem eficácia nenhuma, porque as pessoas já se acostumaram com ele. E aí você vai ter que mudar a estratégia de comunicação. Então, eu gosto sempre de conciliar, né? Política, depois você vai e faz o treinamento e depois você usa a comunicação frequente
para poder gerar essa experiência e esse aculturamento. Essa coisa do nudge é muito interessante, né? Eu aprendi bastante sobre isso com o Gabriel Cabral, no nosso papo, quando ele falou sobre o curso que ele tem, inclusive, de compliance comportamental aqui na LEC. E é muito interessante você pensar em um reforço positivo sutil, acho que é essa expressão que ele usa. E por coincidência, eu notei um exemplo prático disso acontecendo em um outro assunto que eu achei muito legal. Que é o seguinte, onde eu moro, lá no residencial, né, um condomínio, nós temos radares espalhados pelo condomínio que não aplicam multa. Eles não aplicam multa. Você sabe que você não vai ser multado. Mas só o fato de você estar chegando e você observar aquela placa indicando que o seu carro está acima da velocidade é um lembrete importante para você dar aquela freada e falar, não, vou passar a 30 km por hora. Então, quer dizer, não é um medo de ser punido, mas é uma lembrança de que eu estou ali infringindo aquilo. Isso me traz de volta. Eu achei muito legal um exemplo prático aí de um nudge na vida real acontecendo. A pergunta número 3 diz o seguinte: como garantir que os colaboradores estejam sempre prontos para enfrentar os novos riscos, como inteligência artificial e as apostas esportivas? Bom, Carla, eu acho que aqui a gente linka, né, todas as coisas que a gente discutiu nesse episódio, né? Porque a gente vive, o Rich Beck, né, escreveu um livro que chama Sociedade do Risco. A gente vive a sociedade do risco. E os novos riscos, eles vão surgir, né, diariamente dentro das organizações. E metodologicamente, a gente não consegue acompanhar isso dentro do programa de compliance. Porque a gente tem as avaliações periódicas de risco, e geralmente as empresas fazem isso, né, espaçado ali a cada 2, 3 anos, e nesse intervalo das novas avaliações de risco, novos riscos vão surgir. Tá aí o exemplo, né, das bets, por exemplo. A gente vive mais uma mazela social, né? Quem, há 2 anos atrás, por exemplo, imaginaria que seria um problema dentro da sua empresa um colaborador que gasta todo o salário no jogo do tigrinho, por exemplo, e que depois ele pode fraudar a empresa. Ele pode depois, né, trazer toda uma carga emocional, psicológica para dentro do ambiente de trabalho e diminuir sua produtividade, ou assediar mais as pessoas, porque é uma pessoa que está tensa, nervosa com seu endividamento. Então, a gente tem um problema social, crônico, né, das apostas, que pode se refletir dentro do ambiente de trabalho e trazer riscos de compliance. Então, o profissional de compliance ele tem que estar sempre atualizado. A gente já falou isso aqui diversas vezes, né? A gente, inclusive, escreveu um artigo junto para falar sobre o lifelong learning, né? Que não existe mais o profissional formado, porque a todo momento a gente precisa se capacitar em relação a novas habilidades, mas também a novos conhecimentos técnicos que trazem novos riscos. E o ambiente da cultura organizacional, né? Das próprias pessoas perceberem que elas trabalham numa empresa que se preocupa tanto com o tema compliance, que elas encontram ali um espaço de comunicar problemas, riscos que estão até fora do radar do programa de compliance. Quando, por exemplo, um compliance officer ele tem, né, a liberdade de conversar com uma liderança que reporta, por exemplo, que os seus colaboradores estão com problemas, né, na utilização das apostas esportivas ou da utilização da inteligência artificial como uma ferramenta, né? Da mesma forma como a gente já usou muito o martelo e alicate para construir coisas hoje, a inteligência artificial ela é uma ferramenta importante, mas qual que é a consequência da utilização dessa ferramenta sem limites, né? Vou fazer um relatório de investigação pelo ChatGPT. Vou imputar os dados confidenciais da investigação, sabendo, né, o ChatGPT que eu trabalho para a empresa XPTO, sei lá, que daqui a 2 anos, sei lá, alguém vai perguntar para o GPT quais são as empresas mais assediosas, está lá o nome da sua empresa, porque na base de dados você fez lá 100 relatórios, né, de investigação de assédio. Então, qual é a consequência da utilização deliberada dessas ferramentas sem as limitações de controles e de que forma que isso pode impactar negativamente a empresa no futuro? Como o risco é muito novo, a gente não sabe. Né? Então, eu acho que ter esse ambiente contínuo de espaço de fala, de comunicação, das pessoas poderem reportar seus desafios e suas dificuldades sobre a ótica do risco de compliance é fundamental. Mas isso é um trabalho de construção densa ainda, né? Você sabe o que me ocorre quando eu escuto esse tipo de coisa? Eu me lembro dos tempos da faculdade de Direito, quando se dizia, por vezes, né,
que o direito jamais vai conseguir regular 100% da vida em sociedade, porque a vida em sociedade evolui de maneira muito mais rápida do que a lei é capaz de acompanhar. Se nem o direito consegue fazer isso, o que dizer do compliance, que está ali na vida da organização, super dinâmica, enfim, sendo um organismo vivo ali dentro, diante de novos riscos, inovações, coisas que surgem. Então, assim, pensar que um programa de compliance vai estar pronto e que acabou, a gente vai ficar girando essa maquininha e fazendo o nosso rodar, é uma ilusão. Quer dizer, é importantíssimo que tanto o programa, assim como os profissionais que atuam ao redor desse programa, estejam atualizados, de olho em muita coisa que acontece e aparentemente estão fora do universo, né, mas que podem ter, em alguns casos, reflexos importantes dentro da sua operação. Tem que estar de olho. A pergunta número 4 é muito legal, que ela amarra isso tudo aqui, Matheus. Ela diz assim: como medir se os treinamentos internos estão funcionando? Eu acho que aqui a gente tem dois caminhos, né? Você tem uma mensuração que ela é imediata, né? Então, fiz uma semana de compliance, fiz um treinamento de compliance, abordei determinados temas. É fazer o que a gente faz em sala de aula, né? Tradicionalmente. Uma provinha, um teste ali, né? Alguma avaliação para ver se de fato houve, né, a fixação ali do conteúdo. É claro que o objetivo não é fazer o aluno passar de ano, reprovar o aluno, né, como acontece nas escolas. O objetivo é, de fato, mensurar a capacidade que as pessoas tiveram de absorver aquele conteúdo. Só que, né, isso não é tão eficaz porque, da mesma forma como a gente aprendeu a fórmula de Bhaskara, né, lá na 7ª série, e a gente talvez tenha acertado na prova de matemática, hoje a gente não lembra mais, né? Então, você perde esse conhecimento ao longo do tempo se ele não é oxigenado, que eu tenho certeza que um matemático que usa a fórmula de Bhaskara todos os dias, ele não esqueceu, né? Então, como trazer isso constantemente para dentro da organização para que não se tenha uma falsa crença de que treinei, testei o conhecimento, a pessoa passou de ano e está resolvido o problema. As pessoas vão esquecer, né, dessas temáticas. Daí a ideia do nudging, né, da comunicação frequente. E o último, né, acho que assim, a cereja do bolo é quando você consegue de fato mensurar isso inserido na cultura da organização. E uma das formas interessantes disso acontecer é quando você percebe que você está sendo menos demandado por meio de denúncias e mais demandado por meio de dúvidas. Porque a denúncia ela parte do pressuposto que o fato já aconteceu. E o problema está ali, materializado na sua frente. A dúvida, a pessoa está ali no momento da tomada de decisão. Então, assim, ela não praticou a conduta, ela não violou a política, enfim. E ela veio te consultar para saber se dá ou não prosseguir. Então, uma boa forma da gente mensurar a eficácia de todo esse sistema em funcionamento é quando a gente tem canais de compliance para que as pessoas possam estar mais próximas da área de compliance, trazendo dúvidas do dia a dia e mensurar isso, né? Como, né, ali, como uma comparação entre canal de denúncia e canal de dúvidas, o canal de dúvidas sendo mais utilizado. Muito bem, eu preciso lembrar você também, é claro que a LEC oferece treinamentos em company aqui com, assim, uma diversidade enorme e, enfim, a gente pode certamente te ajudar com isso se você está planejando a sua semana de compliance, seu compliance day, enfim, se você tem uma demanda de treinamento, a LEC faz isso há mais de 12 anos e a gente certamente pode te ajudar. Você vai encontrar o link aqui na descrição deste episódio do LEC Responde, mas já te adianto, leclec.com.br é o site da LEC, onde você vai saber mais sobre o que a LEC já fez e enfim, os treinamentos, os temas. Tem lá um formulário para você poder acessar. O nosso time de relacionamento vai ser um prazer poder contar com você. Obrigado, Matheus. Valeu. Valeu, Caleb. Valeu, até a próxima. Então, lembre-se de deixar o seu like neste vídeo se você gostou e um mais importante, deixe a sua pergunta para que a gente possa construir os próximos episódios. Obrigado, um grande abraço e até o próximo Like Responde.